Tem muita gente que pensa que conhece Deus. Mas o seu relacionamento é um relacionamento formal. O que significa conhecer Jesus pessoalmente? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua busca pela presença de Deus? O que significa relacionar-se com Ele hoje? Ah, eu creio mais. Mais de Deus, mais no amanhã de Deus. E eu e você podemos conhecer e experimentar mais de Deus. Eu convido você, a partir deste domingo, experimentar mais de Deus. Participe das nossas celebrações. Olá, boa noite, tudo bom? Que bom estar aqui com você nessa noite e a gente poder estar reunidos como igreja, ouvindo a palavra de Deus e se reunindo em torno dos nossos meios digitais, mas em torno da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para trazer mais uma vez para você a palavra de Deus, e o meu desejo é que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração. Eu me dirijo a você nessa noite de uma forma muito especial por aqueles que têm fome por mais de Deus, pessoas que querem buscar mais a presença de Deus nas suas vidas. Eu tenho 2 filhas e o interessante quando a gente tem filhos é que os nossos filhos, em algum determinado momento a gente perde os nossos nomes e a gente ganha então uma frase: pai, eu tô com fome, mãe, eu tô com fome, e a gente vira então apenas um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, apenas que está aqui para trazer comida para os nossos filhos. Às vezes eu brinco com as minhas filhas: eu tenho cara de comida, porque você olha para mim e você só sabe dizer que você tem fome. E nessa noite, no nosso culto aqui, eu queria te ajudar a entender como que a gente pode romper a tampa que tem impedido talvez o seu crescimento e romper com aquele lugar de mediocridade que eu e você muitas vezes a gente tem vivido, para que você possa experimentar a mais profunda experiência com Deus. E se você deseja, acompanhe essa mensagem nessa noite. Eu queria convidar você a desligar o seu celular para que ninguém possa te atrapalhar, para que nenhuma mensagem no WhatsApp, nenhum vídeo, nenhuma notificação possa atrapalhar aquilo que Deus deseja falar com você nessa noite, porque eu tenho certeza que se você acompanhar essa mensagem, você vai ser abençoado. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e eu queria ler os 8 primeiros versículos do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Acompanhe aí na sua Bíblia ou na leitura que eu farei aqui. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com uma brasa e disse: veja, essa brasa tocou os seus olhos, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem eu enviarei? Quem como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Senhor, envia-me a mim. A nossa
nessa experiência, o profeta Isaías, ele vive algo de fato extraordinário diante de Deus, algo sobrenatural diante de Deus, sem falarmos da visão em si, do aspecto místico dessa experiência. Nós podemos destacar que essa experiência do profeta Isaías leva o profeta Isaías a um outro patamar, a um lugar mais profundo de intimidade com Deus do que aquilo que ele já havia experimentado anteriormente. Nós podemos destacar aqui pelo menos duas coisas que aconteceram nessa experiência. A primeira coisa é que essa experiência, ela trouxe para o profeta Isaías uma nova percepção daquilo que ele não tinha experimentado antes, tanto em intimidade com Deus como com o rei. Nós podemos, além disso, acrescentar a palavra de Deus. Diz que os alicerces do templo estavam tremendo quando a voz de Deus, daquele que clamava. Ele estava no templo, o maior símbolo da religiosidade de Israel. E eu acredito aqui que existe uma experiência onde Deus ele vai chacoalhar e vai fazer tremer as nossas bases das nossas religiosidades da nossa vida. Porque o relacionamento é muito mais do que um formalismo no templo ou de um sistema litúrgico de adoração, de músicas, de leituras, de palavras e de orações. O texto aqui, ele diz que a casa, ela se encheu de fumaça. E é interessante porque muitas das vezes, quando a Bíblia fala da manifestação, da glória de Deus, da Shekinah de Deus, nós vamos ver dando uma ênfase em uma nuvem ou fumaça se enchendo sobre aquele período, sobre aquele povo, sobre aquele ambiente. É como se Deus, quando ele quisesse nos revelar algo novo, ele precisasse primeiro turvar a nossa visão velha, turvar aquilo que nós estávamos acostumados a ver muitas vezes. É o que está acontecendo nesses dias em que nós estamos vivendo. A nossa visão, ela está turva. Os nossos planos de futuro, eles estão turvos. Nós não conseguimos enxergar o nosso futuro, mas ao invés de nós pensarmos no futuro, Deus, ele está nos convidando para nós olharmos para Ele, olharmos para aquilo que Ele está fazendo em nós, em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja. Aliás, por meio do profeta Jeremias, ele diz o seguinte: eu lhe dou autoridade para enfrentar nações, reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e para arrasar, para edificar e para plantar. Antes de edificar, é preciso que a gente precisa derrubar aquilo que está velho. E Deus diz para o profeta Jeremias: eu te estabeleci para arrancar e para plantar. Antes da gente plantar, nós precisamos arrancar aquilo que está velho nas nossas vidas, e isso reflete a experiência de Isaías. Ela reflete a remoção de algumas coisas negativas que precisavam sair da vida de Isaías, que precisam sair da minha vida, que precisam sair da sua vida, antes de novas coisas serem acrescentadas. E Deus, ele está proporcionando para mim e para você, para nós, nesse tempo de quarentena, para nós derrubarmos algumas coisas na nossa vida, e nós plantarmos outras coisas novas que Deus tem proporcionado para cada um de nós, para que nós possamos sair desse período de quarentena sendo pessoas transformadas, sendo pessoas renovadas, sendo novos homens, novas mulheres, novos discípulos de Jesus. Nós vemos que ele consegue também enxergar mais de si, mais das suas falhas, mais dos seus erros, mais daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser transformado na sua vida. Nós vemos que o profeta Isaías, nós vemos que além de enxergar suas falhas, ele recebe o toque santificador de Deus. Uma revelação, claro, de Deus que dá a provisão, do Deus que dá a transformação, para nos levar a um lugar de maturidade que nós não chegamos ainda. Se não bastasse tudo isso, esse texto ainda ele nos mostra, ele termina com a percepção maior de servir, do chamado de Deus para o ministério, chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para servirmos no teu reino. Eu não creio que esse é o chamado de Deus para o ministério de Isaías, porque ele já estava no ministério, ele já estava profetizando, ele já estava servindo a Deus e ele já estava dando respostas a Deus nessa área.
Mas nesse dia, ele tem uma percepção muito mais profunda e ele oferece a Deus também uma resposta muito mais profunda do chamado que ele estava tendo nesse momento. Quando a gente olha esse pacote todo, é indiscutível que Isaías estava entrando num lugar mais profundo em Deus e que ele estava experimentando mais em Deus. Anos atrás, no momento onde o meu coração ele estava buscando incessamente a presença de Deus, estava buscando ardentemente a presença de Deus, eu estava buscando uma experiência mais profunda com Deus. Essa passagem da Bíblia ela chamou a minha atenção e Deus me trouxe algumas lições práticas. O que levou Isaías a viver essa experiência? Se nós estamos falando aqui de um princípio, nós também podemos levar a viver essa experiência mais profunda nas nossas vidas. O texto ele começa falando no ano em que o rei Uzias morreu. Eu não creio que isso era apenas uma referência cronológica do que aconteceu nessa experiência, até porque normalmente a maneira de dar uma referência cronológica era no ano tal do reinado do fulano de tal. No ano em que o rei Uzias morreu, na verdade, o seu filho já estava reinando no seu lugar. Então, talvez esse não fosse a melhor referência cronológica. Mas eu creio que na palavra de Deus traz aqui nesse texto uma mensagem simbólica para mim e para você, para o meu coração e para o seu, uma mensagem figurada que nos representa um conceito de substituição. O que esse texto está mostrando para mim e para você é um conceito de substituição. Isaías diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, o rei natural, o rei da carne, Isaías, ele diz assim, os meus olhos viram o rei celestial, o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está falando, na verdade, de uma troca de reis, uma substituição entre o rei natural e o rei celestial. Aliás, a visão que ele tem de Deus é uma visão de realeza. Ele diz assim, eu vi Deus assentado no trono. E quando ele diz assim, a borda do seu manto enchia o templo, ele está falando de um manto real, ele está falando de um rei que veio para uma audiência pública. Isaías aqui ele nos apresenta um quadro interessante. Ele ensina a mim e a você que se nós queremos uma experiência mais profunda com o rei, o Senhor dos exércitos, o rei da carne natural, precisa morrer nas nossas vidas. Uzias talvez não signifique muito para mim e para você nos dias de hoje, porque nós não vivemos o mesmo contexto cultural de Isaías. Mas quando nós estudamos, quando nós vamos para a Bíblia, nós estudamos o contexto histórico, o contexto cultural da época onde Isaías vivia, Uzias talvez foi o maior general de conquista que a nação de Judá teve na época do reino dividido. Talvez depois de Davi, nenhum outro rei foi como Uzias. Nenhum outro rei talvez tenha sido tão conquistador como Uzias na verdade foi. Em 2 Crônicas, capítulo 26, a palavra de Deus ela nos ensina algo interessante sobre Uzias. Em primeiro lugar, ela diz que Uzias construiu um grande exército para si. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele trouxe reformas em toda a estrutura socioeconômica da nação. Ela diz que ele herda o reinado de uma nação praticamente quebrada e ele transforma aquele reinado talvez na maior potência da sua época, daqueles dias. A palavra de Deus diz que o nome de Uzias se espalhou até a entrada do Egito, e isso é uma maneira de dizer que o exército de Uzias se tornou um exército tão poderoso que o reinado do Egito, o exército do Egito ficou recolhido do portão para dentro. Eles não podiam avançar por conta das conquistas e dos avanços militares do exército de Uzias. A Bíblia diz que todos os inimigos à volta de Uzias foram subjugados e pagavam tributos ao reino de Uzias. E que ele estabelece então um grande reinado.
A palavra de Deus também diz para mim e para você, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele foi instruído a buscar o Senhor. E de uma maneira muito clara, a palavra de Deus diz assim: no tempo em que Uzias buscou ao Senhor, ele foi próspero. Deus o fez prosperar. Eu creio que Uzias ele tem aqui uma figura específica para que a gente possa entender o significado da remoção dele, quando Isaías está dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Nós precisamos entender essa figura. Uzias, eu acredito, pode ser definido como uma figura daquele que busca Deus de uma maneira interesseira. A Bíblia diz que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. No entanto, no verso 16 do livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a Bíblia diz assim que quando Uzias se tornou um rei poderoso, também ele se encheu de orgulho, o que levou à ruína. Diz que pecou contra o Senhor, o seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uzias é aquele tipo de gente que fez de Deus um trampolim para conquistar algo que ele desejava. Uzias é aquele tipo de gente que faz de Deus um trampolim para alcançar o seu fim, alcançar o seu desejo, alcançar as suas vontades. Uzias é aquele tipo de gente que buscou Deus para alcançar aquilo que ele queria para o seu coração. E ele então não demonstra interesse profundo, nenhum interesse profundo pela pessoa do Senhor, a ponto de não continuar temendo, amando, obedecendo, buscando, sendo fiel, mesmo depois de ter alcançado aquilo que ele queria. Porque, na verdade, essa busca interesseira, ela não é exclusividade só do rei Uzias. Ela, na verdade, está ligada à essência do ser humano, que por natureza é carnal, egoísta e só quer buscar os seus próprios interesses. O Evangelho de Lucas, ele relata um episódio interessante onde 10 leprosos chegaram até Jesus e Jesus ele cura esses leprosos. Mas a Bíblia diz que dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Interessante esse texto. Parece que o único que voltou, Jesus ele se dirige a ele e pergunta assim: aonde estão os outros 9? Jesus ele não está com isso tentando nomear esse homem como uma espécie de chefe do sindicato dos ex-leprosos que agora estão curados. Mas Jesus ele está externando aqui nesse texto uma indignação da sua alma. Se todos foram abençoados, por que um apenas volta para agradecer a Jesus? Por que esses outros 9, eles não continuaram a buscar Jesus depois de receber a sua bênção? Por que eles descartam Jesus logo depois de Jesus abençoar com aquilo que eles mais desejavam? Com aquilo que eles mais queriam? Na verdade, eu e você, nós precisamos reconhecer que esse elemento de uma busca interesseira, de buscar o Senhor só quando nós precisamos, só quando nós queremos, só quando nós queremos alcançar algo por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que a gente quer que Ele faça em nossas vidas e não necessariamente por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem sido, por aquilo que não só para resolver os nossos problemas, mas para nós termos um relacionamento com Ele. Há lições na palavra de Deus que precisam ensinar a mim e a você, porque quando Uzias, dessa busca interesseira, ele morre, os nossos olhos verão então o Rei Celestial, o Senhor dos Exércitos, aquele que é e há de ser. E se nós queremos buscar entrar numa experiência mais profunda com Deus, experimentarmos mais de Deus, esse tipo de busca interesseira no nosso coração para com Deus precisa morrer. A palavra de Deus diz lá no livro de Êxodo, capítulo 33, que Moisés ele clama a Deus, que ele mostre a ele a sua glória, porque Moisés ele era apaixonado pela presença de Deus. E nesse momento o Senhor diz para ele assim: olha Moisés, eu não vou mais subir no meio de vocês, na nação de Israel.
Eu não vou subir, não estarei mais com vocês. E o Senhor ainda diz para Moisés, eu vou mandar um anjo que resolva os problemas do povo de Israel, mas eu não vou junto. Nesse momento, Moisés, ele diz, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. O que Moisés estava dizendo? O nosso interesse não é só naquilo que o Senhor pode dar. Não é só naquilo que o Senhor tem para oferecer. O nosso interesse não é apenas que o Senhor resolva os nossos problemas, mas o nosso interesse é ter a sua presença no nosso meio em todo o tempo. Agora, diferente de Moisés, nós olhamos para um homem chamado Jacó, e quando o anjo do Senhor se manifesta e aparece a ele e luta com ele, quando o anjo sinaliza o desejo de ir embora, Jacó diz para ele, eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Basicamente, o que Jacó está dizendo para ele é assim, olha, o que eu quero não é você, mas é a sua bênção. E depois que você me abençoar, aí sim você pode ir embora, porque eu já ganhei aquilo que eu queria. Esse é o comportamento de muitos homens, de muitas mulheres, de muitos crentes. Mas como Uzias, quando essa busca interesseira ela morre, os nossos olhos verão o rei. Agora, para a gente finalizar a reflexão de hoje, a minha pergunta para você é como Uzias morreu? O texto diz, e você pode meditar com calma depois lá no livro de 2 Crônicas, que depois que os sacerdotes eles resistiram, o rei Uzias, quando ele entrou para oferecer incenso, e o incenso é uma das figuras da oração, um lugar onde essa busca interesseira ela se instala. Mas quando nós tomamos uma postura de dizer que nós não vamos mais aceitar, nós não vamos tolerar isso, Deus ele vai ferir Uzias. Porque foi assim que ele feriu quando os sacerdotes o resistiu. E somente depois de nós resistirmos, depois que eu e você nós resistirmos aos nossos desejos, às nossas buscas, às nossas paixões, a nossa busca interesseira em Deus, só depois que nós cultivarmos um coração que foque em Deus, porque por aquilo que Ele é, e não somente por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, Uzias será ferido. Mas não de uma forma instantânea. A Bíblia diz que ele morreu de lepra. Ou seja, a morte dele foi gradual. A morte dele foi a prestação. A partir do momento em que ele é ferido, ele vai perdendo a sua força, até que ele saia de cena e a história termina dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu. O que Isaías está dizendo? Os meus olhos viram o rei. Se na minha vida e na sua vida a busca interesseira cessar, nós vamos também entrar numa experiência mais profunda com Deus. Nós vamos entrar numa experiência mais profunda com o Rei Celestial. E a minha oração nessa noite para você, no dia de hoje, é que Deus nos ajude, Deus nos dê graça a viver nesse lugar, na presença dEle, em nome de Jesus. Que essa seja a sua busca. Feche seus olhos nesse momento, vamos ouvir essa música e que a gente possa refletir, orar e buscar a Deus sinceramente dessa maneira.
Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe a mim, abençoe a você, abençoe o nosso dia a dia e que a gente possa experimentar esse mais de Deus, experimentar a presença dEle diária nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesse dia, ó Deus, clamando para que a Tua presença seja real nas nossas vidas, ó Deus. Pai, que a gente possa nesse período fazer um período de reavaliação. Pai, que a gente possa matar os nossos reis, os nossos Uzias, os nossos desejos, as nossas paixões, ó Pai, que tem muitas vezes governado a nossa vida, mas isso aí tem feito com que o nosso orgulho, a nossa prepotência, ó Pai, não deixe com que o Senhor habite nas nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem, ó Pai. Que a gente possa fechar os nossos olhos para os Uzias que têm governado a nossa vida. E que nós possamos abrir o nosso coração, ó Deus, para a Tua presença seja real nas nossas vidas. A Tua presença seja reconfortante nas nossas vidas, nos transformando, ó Deus, em novos homens e em novas mulheres, ó Pai. Abençoa cada um de nós e que o Teu Espírito Santo comece essa mudança em nós, para que a gente possa experimentar esse mais de Deus sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. E que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Pai, e o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, esteja com cada um de nós, hoje e por todos sempre. Amém. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma semana fortalecida na presença de Jesus e que você, essa semana, possa ser uma semana onde você fala assim, eu experimentei a presença de Deus na minha vida. Lembrando alguns avisos que a gente tem aqui ao longo da semana, eu queria convidar você para participar das nossas células, né? Entre em contato com o seu líder de célula, entre em contato com algum dos nossos líderes de célula e participe das nossas células. As minhas têm funcionado e tem sido uma grande bênção os encontros da minha célula. Ah, que maravilha, que bênção tem sido os encontros da minha célula. Sexta-feira, você mulher, dia 1º de maio, feriadão, você não vai sair de sua casa, nós teremos aí na nossa igreja o encontro das mulheres. Eu queria convidar você para participar do encontro das nossas mulheres, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Procura a Rosângela pelo WhatsApp e ela vai te passar mais informações, tá bom? Último aviso, no domingo nós teremos uma aula sobre escola dominical e a gente tem tido aqui uma aula que a gente chama de roda de conversa. Domingo passado nós conversamos sobre medo com o pastor Lucas da IPI de Macatuba. Hoje nós conversamos sobre ansiedade com o seminarista Wellington lá da IPI de Novo Osasco. E domingo que vem nós vamos conversar sobre o futuro. Esse período que a gente tem vivido, ele nos traz definições sobre o nosso futuro. E isso levanta alguns questionamentos para nós. E nós vamos ter aqui a participação do pastor Marcelo da 2ª IPI de Avaré. Queria convidar você para participar conosco também da nossa escola dominical, tá bom? Fica parado não nesse tempo aqui, a nossa igreja está 100% digital e eu queria desafiar você para estar conosco aqui nesse período também. Deus, ele tem uma obra para a sua vida, que você possa usar desse tempo aí, para que Deus fale com você, tá bom? Se você desejar fazer a sua contribuição com os dízimos e as ofertas, aqui tem os nossos meios para depósito, para transferência bancária. Se você tiver dificuldade, me liga para um dos nossos presbíteros e a gente vai até você, tá bom? Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana. Até a próxima.